Boa tarde, bom dia, boa noite, galera, beleza? Galera do oitavo ano. Então, hoje na semana 9, né, nós vamos dar continuidade àquilo que a gente começou a ver na semana passada, que é a chamada Era Napoleônica, né? Nós vimos na semana passada, né, na semana 8, como Napoleão, ele ascendeu, ou seja, ele subiu, né? Ascender, galera, significa subir, ou chegar, no caso, ao comando da França, né? E vamos ver quais medidas ele tomou para se estabelecer no poder, quais foram, né, os grandes acertos de Napoleão e o seu maior erro, né, ou como nós historiadores gostamos de dizer, o seu maior pecado, porque Napoleão ele deu um pequeno vacilo, né, confiando, né, logicamente na sua estratégia, que era uma estratégia violentíssima contra os seus inimigos, mas que ele acabou sendo traído pelo clima, né? Que tipo de clima que nós vamos estar vendo nesse momento, beleza? Bom, então vamos lá, né? Já demos início aqui ao nosso processo, vamos entender como o tio Napoleão, nessa aula 2, fez criar o Império Francês, como a França cresceu pra caramba com ele, e posteriormente o Congresso de Viena em 1815, beleza? Vamos lá então, galera, vem comigo, por favor. A coroação de Napoleão, né, que foi aquilo que eu comentei na última aula, que foi uma coisa um tanto quanto polêmica, né? Napoleão convida, inclusive, o Papa, ou seja, o representante de Deus na Terra para os católicos, e quando o Papa deveria fazer essa questão dessa associação da coroação de Napoleão, Napoleão simplesmente toma a coroa em suas mãos e ele mesmo se autoproclama, ou seja, se autocoroa o imperador da França. Lembrando, galera, que é muito bom, né, a gente fazer uns ganchos de vez em quando com aquilo que a gente viu na aula passada, que Napoleão, ele faz dois plebiscitos. Plebiscitos são consultas populares, né? Ele era um cônsul, uma espécie de primeiro-ministro, que ele é escolhido pelas pessoas e, posteriormente, né, ele é aclamado pela população como um imperador. Isso demonstra que na França, nesse momento, por mais que tenha passado pelo processo da Revolução Francesa, as pessoas ainda eram saudosistas daquilo que a França havia vivido anteriormente, né, com o Luís XVI, por mais que não gostassem, né? Coisa muito semelhante aconteceu no Brasil, né, durante muito tempo, e até hoje, na minha humilde opinião, como professor e historiador, ainda acontece. Como assim ainda acontece, né? Nós brasileiros somos muito saudosistas, né, da questão real, monárquica, apesar de uma grande maioria não gostar ou não ter uma afinidade com a monarquia, né? Mas a monarquia brasileira, por exemplo, ela é lembrada até hoje por nós. Como assim, professor? O melhor jogador de futebol de todos os tempos, e nós sabemos, claro, que é Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, ele não é conhecido simplesmente como o melhor jogador do mundo, ele é conhecido como o rei do futebol. Xuxa, né, aquela apresentadora de televisão infantil, né, que se eu não me engano agora está num outro canal de televisão, né, que eu não vou ficar dando, né, essa oportunidade de fazer merchan para ela, né, eu só estou falando que ela está em outro canal. Ela é conhecida como a grande apresentadora ou a rainha dos baixinhos, né? Geralmente, quando a mãe e o pai têm um filho, uma filha, chamam de meu príncipe, minha princesa, né? Então, essas conotações trazem muito. E para finalizar todo esse processo desse saudosismo monárquico, nós temos a nossa moeda. Nossa moeda é o real, que faz o quê? Uma alusão total, né? Uma volta no sentido da questão monárquica propriamente dito da palavra. O que não vai ser diferente nesse momento que a França está vivenciando dessa tentativa de um saudosismo, né, que vai ser muito bem representado na figura de Napoleão, principalmente na sua coração. Bom, ele vai construir alguns símbolos, como, por exemplo, o Arco do Triunfo, que ele fazia questão de, quando voltava das campanhas militares, que todo mundo passasse por debaixo do Arco do Triunfo, quando saísse nas expedições, para mostrar a questão da força e da união, né? Como se fosse uma espécie de batismo das pessoas, né? Da questão do ir e do voltar à guerra consagrados, né? Bom, o exército mais poderoso daquele momento foi o de Napoleão, uma política territorialista, expansionista sinistra. Ele engoliu a Europa toda, né? E quem não quisesse dar passagem para ele, ele fazia o quê? Ele passava por cima, né? Napoleão seria colocado hoje, por exemplo, como um grande rolo compressor, né? Um trator que vem, né? Com toda a sua força, arrancando todos os tipos de mazelas dos inimigos, ou seja, né? As defesas inimigas, tá? Por que ele faz isso muito habilmente? Porque ele dá condições, como eu comentei na última aula,
dos soldados galgarem posições dentro do exército, esse galgar, conseguir mais posições dentro do exército, lógico, evidentemente, que vai fazer o quê? Vai levar as pessoas a lutarem por amor, logicamente, também por dinheiro e conquistas que o exército proporciona, né? Como assim, professor? Vamos supor, galera, suponhamos que eu tenho que trabalhar 40 horas por semana, mas eu trabalho numa indústria, e meu chefe vira para mim e fala assim, olha, mano, se você trabalhar mais rapidamente, produzir mais para mim, eu vou conseguir para você o quê? Uma promoção, você vai ganhar mais dinheiro e um dia você pode chegar ao meu cargo de chefia. É claro que eu vou, né, se eu quiser continuar naquele trabalho, tem isso também, eu vou me dedicar mais, né, o máximo que eu puder para que eu consiga produzir mais, para que um dia eu consiga alcançar o cargo do cara que manda em mim, para ter o quê? Dinheiro e, logicamente, mandar em outras pessoas, ok? Então, essa é a ideia do exército dele, dessa construção de galgar posições. Né? As modificações no mapa político europeu, por qual motivo? Quando ele vai expandindo, conquistando os territórios, ele vai mudando o cronograma, vai mudando o panorama. Então, a Europa fica basicamente sob a égide, ou seja, sob a proteção do tio Napoleão, né? Tio Napoleão, porque é um brother meu, né? Amigo, né? Assim, nós é parceiro, né? Bom, ele fez também o que a gente chama de um bloqueio continental, levando em consideração que a Inglaterra era o país mais industrializado nessa época, tinha passado pelo processo da primeira revolução e começava a dar os primeiros passos para o segundo processo da revolução industrial, então produzia-se muito na Inglaterra, e a França queria e desejava esse processo também, ou seja, de realizar a industrialização. Por qual motivo? Isso era um desejo, um sonho da burguesia, essa mesma burguesia que apoiou a Revolução Francesa, né? Aqui não vou entrar em evidências se são girondinos ou jacobinos, né? Que, claro que são girondinos, esses mesmos girondinos que convidaram, inclusive, Napoleão a voltar ao poder, né? A chegar ao diretório, e depois ele foi fazendo uma série de conquistas, ou seja, de poder, até culminar no processo de ser o grande imperador da França. Bom, além disso, galera, a gente tem também que esse bloqueio continental vai abrir alguns tipos de desavenças, como, por exemplo, com a Espanha, como, por exemplo, com Portugal, que eu vou explicar mais à frente, né? O que eu costumo brincar e dizer o seguinte, né? Que graças a Napoleão, né, graças a toda a sua coragem, no seu 1,68 m de altura, nós, brasileiros, vivemos essa miscigenação. Explicarei mais a fundo daqui a pouquinho, beleza? Vamos lá, né? O Império na França, né? A pintura de 3 de maio de 1808, do espanhol Francisco de Goya, né? Ou simplesmente Goya, representa o fuzilamento dos rebeldes espanhóis contra o domínio napoleônico, né? Durante a invasão francesa, na fase imperial, o rei espanhol Fernando VII foi feito prisioneiro das tropas napoleônicas e o trono espanhol foi entregue a José Bonaparte. José Bonaparte era irmão de Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, quando ele vai dominar outros países, outros territórios, ele vai fazer uma coisa que nós conhecemos como nepotismo. Que é nepotismo? Quando você coloca vários parentes da sua família para administrar qualquer tipo de coisa juntamente com você, desde que sejam cargos públicos, como esse cargo público no caso. Então, o José Bonaparte passa a ser o quê? O rei da Espanha, e também ele era irmão de Napoleão Bonaparte, né? Bom, após a derrota, no caso, para a Rússia, né, quando a Rússia faz a chamada tática da guerra arrasada, vou explicar isso com mais clareza mais à frente, né, a primeira queda, né, e o exílio na ilha de Elba, dado por Luís XVIII, né? Esse Luís XVIII aqui, ele é irmão do Luís XVI, aquele que havia sido guilhotinado, né? Perdão, galera, aquele que havia sido guilhotinado aonde? Na Revolução Francesa. Bom, vamos lá, continuando aqui, né? Bom, o que foi o Império Francês, né? O Império Napoleônico, ele vai abranger toda essa área aqui, né, pautada de estradinha de verde, né? Napoleão não conseguiu conquistar Portugal, professor, por quê? Portugal é forte pra caramba, mentira, né? Bom, Napoleão, ele não invadiu, mas eu vou falar por qual motivo. Quando Napoleão decreta o bloqueio continental, o que significa isso, bloqueio continental? Veja que a Inglaterra, né, assim como a Irlanda, o país de Gales, né,
é o quê? Eles são, juntamente com formam o Reino da Grã-Bretanha, né? Eles são uma ilha, né? Sendo uma ilha, eles não têm ligação com o continente, com a parte europeia. Beleza, até aí, sem problema nenhum. Então, Napoleão fez o quê? Napoleão, ele sabia que a Inglaterra era a grande pedra no calçado do desenvolvimento francês. Então, ele vai simplesmente decretar um bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Todo e qualquer país do continente europeu que comercializar, né? Ou seja, essa galera aqui que vocês estão vendo isoladinha aqui, né? Todo mundo daqui que comercializar com aqui, tá ferrado. Vai se dar mal, né? Então, esses territórios, no caso, que são ocupados pela França, né? Esse aqui passa a ser delimitado de verde, passa a ser o grande território francês. Caso desobedeça, vai acontecer o quê? Vai sofrer as sanções, né? As imposições francesas para cima de quem desafiá-lo, né? Quem tentou desafiar inicialmente? Portugal e a Rússia, né? Tanto a Rússia quanto Portugal tinham um comércio muito ligado, muito atrelado com a Inglaterra. Eles dependiam muito da Inglaterra. Portugal tem um tratado famoso chamado Tratado de Methuen, um tratado de panos e vinhos, onde Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e comprava panos a preços mais módicos, né? Ou seja, mais baratos. E a questão da Rússia, a questão da exploração de muita matéria-prima, por exemplo, de ferro, né, e outros derivados, por exemplo, minerais, para a Inglaterra. Quando a França dominou e decretou o bloqueio continental, esse comércio ficou tranquilo, né? Então, ele dominou toda essa parte aqui, do que eu estou falando para vocês, delimitado dessa linha verde. Massa. Só que se tratando, por exemplo, de uma potência industrializada, a França não tinha, como a gente costuma dizer, pernas para competir, ou seja, correr juntamente com a Inglaterra. Então, muitos produtos começam a faltar em várias partes da Europa, o que vai encarecer. E, clandestinamente, lógico, algumas pessoas vão realizar comercializações com a Inglaterra. É o caso da Rússia e é o caso de Portugal. Grande erro do estrategista Napoleão. Napoleão viu que essa possibilidade, por exemplo, de dominar toda a Europa era muito grande. Então, o que ele fez? A França, ela fica de cara para onde? De cara para a Inglaterra. Sobrava Napoleão apenas o quê? Apenas uma única alternativa, né? Ele ou escolher a Rússia ou escolher Portugal. Essa era a definição mais o que mais plausível, mais entendível de Napoleão realizar. Só que Napoleão é o tipo olho gordo, aquela pessoa que come pra caramba no almoço, não deixa espaço para sobremesa, ainda quer comer sobremesa, ou então repetir o prato do almoço e quer comer sobremesa, né? Então, Napoleão é esse tipo de pessoa. Era, né? Porque morreu, gente. Então, Napoleão, ele simplesmente divide em partes não iguais o exército dele e manda uma população do exército, né? Uma parte do exército, perdão, para Portugal e uma parte para a Rússia. Bom, quando Napoleão começou a mandar as tropas para a Rússia, antes de colocar o irmão dele, que é o José Bonaparte, ele pergunta ao rei Carlos, no caso da Espanha, se haveria possibilidade, né, de o exército francês simplesmente passar para chegar em Portugal, já que Portugal havia furado o bloqueio continental. Até rimou, né? Mas o rei da Espanha fala assim, não tem como. Inicialmente, né, por não ter como, ele foi capturado. Outros historiadores dizem que ele fugiu diretamente para a Grã-Bretanha. O certo é que o trono ficou vazio, né, e o José Bonaparte foi coroado o rei da Espanha. Aí o Napoleão perguntou de novo ao rei espanhol, como era o irmão dele, tinha dado a concessão de terras para ele, falou assim, não, filho, pode passar, à vontade. Quando Napoleão chega, né, a Lisboa, a família real portuguesa já estava sabendo disso. E faz o quê? Arruma as trouxinhas e parte para onde eles iriam morar a partir de 1808, lugar chamado Brasil, moleque. Brasil, tá ligado? Então, eles estavam vindo para cá nesse momento, e aí, em 1808, e começa toda a nossa história, que são cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos, beleza? Napoleão manda, para você ter ideia, ele manda uma tropa de 600 mil homens para onde? Para lutar na Rússia. E achava que a dominação russa seria rápida e iria abalar todo o processo.
Só que Napoleão esqueceu de fazer uma coisinha muito essencial para esse processo. Napoleão esqueceu que a Rússia tem um frio violento e miserável, né? Se você acha que 22 graus, por exemplo, você tem que botar um casaquinho, se sentir com frio e bater queixo, né? Aqui, por exemplo, existe uma chamada amplitude térmica, né? No inverno, por exemplo, que pode chegar, né, dependendo da localidade da Rússia, uma sensação térmica de menos 30, né? Então, não deve ser uma coisa muito agradável no inverno na Rússia, né? Mas, enfim, né? O que acontece é que Napoleão foi tentar invadir e a Rússia praticou uma tática de guerra pela primeira vez, né, contra um grande inimigo, que é chamada Terra Arrasada. Em que consiste a chamada prática da Terra Arrasada? Eles vão adentrando o interior e esse adentramento do interior faz com que sobre para os seus inimigos basicamente nada. Acabam com plantações, né? Geralmente, né, quando, claro, lógico, evidente. Ah, pessoal, mas você falou que a questão que estava muito frio, aonde tinha possibilidade de plantações, ou eles pegavam e destruíam todos os alimentos, ou comiam e iam mais para o interior, envenenavam rios, né? Acabavam com poços artesianos, por exemplo, para recolhimento de água. Então, deixavam as pessoas, além de tudo, sem nenhum tipo de abrigo contra o frio. Então, deve ser uma coisa assim, não tão legal. Né? Existe um livro que eu li alguns capítulos, não cheguei a ler todo até hoje, né? Eu tenho que ler, terminar de ler esses capítulos, que chama Os Botões de Napoleão, que é um camarada que é um químico, né? Que fala sobre a questão do rompimento dos botões de bronze, que o bronze, se não me engano, a menos 18 graus, ele fica quebradiço. Então, os botões começavam a ficar quebradiços das lapelas, o que fazia o vento, o frio, bater diretamente aonde? No peito dos soldados, ocasionando um frio muito intenso e muitas pessoas morreram de frio. Para você ter ideia, né? Durante todo esse processo do conflito, né, contra a Rússia, dos 600 mil homens que foram lutar na Rússia, né, voltaram apenas 30 mil, ou seja, né, 570 mil pessoas morreram, foram para a vala nessa guerra entre França e Rússia. Galera, quanto representa 600 mil? Em Vitória, por exemplo, pessoal, hoje vivem 400 mil pessoas. Então, seria como se fosse uma vez e meia a população de Vitória. Só que nós temos que levar em consideração uma coisa muito importante: são 600 mil homens lutando, morrem 570 mil homens e voltam 30 mil. Ou seja, não voltaram os mais lindos, bonitos, maravilhosos, ou seja, mais aptos à questão de guerra, mas voltaram. Então, quando Napoleão, né, esse foi o caso da Rússia, quando Napoleão chega aqui, como eu disse, a galera portuguesa sai fora. E a Inglaterra passa a apoiar um processo de estruturação na tentativa de derrubar o governo do irmão de Napoleão, da Espanha, já que ele tinha um apoio muito grande de Portugal. Devido, claro, lógico, evidentemente, essa dependência que havia tanto do Estado português quanto do Estado, no caso, da União Soviética, perdão, da Rússia, galera, né? Dependendo, logicamente, dos produtos ingleses. Não deu conta Napoleão, o que acaba ocasionando o bloqueio continental, o furar do bloqueio continental, principalmente pela Rússia e por Portugal, beleza? Vamos lá. Napoleão ainda, depois desse processo todo, né, quando ele definitivamente na queda dele, ele é preso, né, e enviado para onde? Enviado para a chamada Ilha de Elba. Só que dizem os relatos dos processos históricos, até onde não se sabe que é verdade, que Napoleão possuía pessoas parecidas com ele, chamados sósias. Ele alimentava essas pessoas, bancava essas pessoas, para caso ele fosse preso, morto, as pessoas confundissem ele. Era uma estratégia de guerra. Lembrando, né, que o Napoleão ele era um grande estrategista, né, sabia fazer muito bem as estratégias de guerra. Então, o que ele tentou fazer? Né? Reorganizar o exército e derrotar as tropas inimigas que estavam estacionadas na Bélgica. Ele teve uma breve reestruturação no governo, chamado de governo dos 100 dias. Quando ele voltou à França, os seus soldados, né, graças às questões das campanhas e das tentativas de vangloriar os seus adeptos, né, ou seja, ao exército, e por dar cargos e dar confiança, a pessoa conseguir subir no exército francês, o exército todo se voltou contra o Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI, rei guilhotinado na Revolução Francesa. Professor, mas como é que ele sobreviveu, cara, o Luís XVIII? Ele sobreviveu que quando começou a pipocar todo o processo da Revolução Francesa, ele montou, né, na sua charrete e meteu o pé para a Áustria e lá foi defendido
pela família da esposa, né, ou seja, da cunhada dele, que é a esposa do irmão. Então, ele conseguiu sobreviver e, posteriormente, né, esse saudosismo monárquico francês fez com que ele voltasse ao poder. Bom, Napoleão conseguiu destronar Luís XVIII e ficou durante 100 dias no governo. Foi preso novamente e mandado para uma outra ilha, né? E antes disso, ele perdeu a chamada Batalha de Waterloo, que fica na Bélgica, né, no campo de Waterloo, e essa derrota definitivamente dele, né, deixou ele totalmente destroçado, com muitas dívidas, a França, então os franceses já vinham em um processo de uma crise muito grande, tentaram se reestruturar com Napoleão, com a venda de um nacionalismo barato, não conseguem reestruturação, então ele perde mais grana, principalmente porque perde muita gente nas guerras, tanto quanto Portugal, contra principalmente, né, a Rússia, e depois na Batalha de Waterloo, na tentativa de respirar, ele termina de perder de vez. Imagine, porque ele perdeu basicamente os melhores homens dele na Rússia, para o frio, né? Então, o frio matou, né? Historicamente, a gente costuma dizer que Napoleão perdeu simplesmente por clima. Que clima, né? O clima de inverno da Rússia, que é violentíssimo, né? O exílio depois, posteriormente, numa ilha do Atlântico Sul, chamada de Santa Helena, onde ele viria a falecer posteriormente, né, em 5 de maio de 1821, com apenas 51 anos de idade, né? Esse é um quadro que foi pintado Napoleão na ilha de Santa Helena por Charles Auguste Steuben, né, em 1821. Bom, causa da morte, né? Extensa e polêmica. Muitas pessoas dizem que, na verdade, quem morreu mais uma vez foi o sósia dele, não ele, e que ele, muito desgostoso com a vida, começou a perambular para vários lugares na Europa. Então, galera, essas mortes dos grandes, chamados grandes estadistas, grandes líderes, acaba sendo uma evidência muito grande de vários fatores que podem ter ocasionado essa guerra. A mais plausível, mais aceitável, é que ele morreu de causas naturais. Bom, a figura de Napoleão Bonaparte é admirada por várias gerações ao longo da história. Por exemplo, né, a gente vai ver, quando vocês forem no 9º ano, vocês vão ver a questão de um camarada chamado Adolf Hitler, que inclusive era um fanzaço de Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte é um camarada que ele é extremamente inteligente, só que a inteligência dele é conquistada principalmente com a questão das imposições e, além disso, né, associada à questão do poder. Ele gostava muito de mandar nas pessoas, né? Deve ser o mal dos estadistas autoritários, né? Mas vamos lá. Participantes, né? Na reunião do que definiu posteriormente a morte de Napoleão, no chamado Congresso de Viena de 1815, como seriam delimitadas novas fronteiras da Europa, já que Napoleão tinha acabado com as fronteiras todas, né, devido às suas conquistas expansionistas, né? A Prússia, a Áustria e a Rússia determinaram que as monarquias deveriam voltar a ser absolutistas, como, por exemplo, na França, mas a Inglaterra era uma monarquia parlamentarista, então continuaria como uma monarquia parlamentarista. O desejo de apagar as mudanças criadas por Napoleão Bonaparte, né, como, por exemplo, o Código Civil Napoleônico, como a questão dos grandes triunfos dele, né? Então, é uma tentativa de você apagar essa figura de Napoleão. Princípios de destaque, né? Só um detalhe. Pessoal, mas ele morreu em 1821, depois ele não tentou voltar mais ao poder? Resposta, não, porque a Europa como um todo ela havia mudado muito radicalmente graças às questões expansionistas francesas. Princípios de destaque da restauração dos domínios territoriais, da legitimidade dos herdeiros que foram depostos por Napoleão, né? Como o caso da França, o caso da Espanha, que o trono volta para a família que estava no poder quando Napoleão invadiu, tá? Numa tentativa de prevalecer o processo das chamadas dinastias tradicionais. O braço armado do Congresso, né, do Congresso de Viena, seria a Santa Aliança, um exército formado por Rússia, Áustria e Prússia. Objetivo: reprimir qualquer ação contra o chamado Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? Você tem que lembrar que são conceitos históricos, galera. O Antigo Regime é o quê? É uma monarquia absolutista. Então, eles queriam fazer o quê, né? Na verdade, o Congresso da Santa Aliança, formado por Rússia, Prússia e Áustria, né? Reprimir ação contra o Antigo Regime. Então, eles eram a favor, esses três, do regime
autoritarista, do regime absolutista, coisa que não estava mais valendo, já que, por exemplo, a própria Revolução Francesa, a própria independência dos Estados Unidos mostrou que o conceito de liberdade, que vem das características iluministas, elas eram mais válidas nesse momento, elas eram mais plausíveis, porque o mundo todo passava por um processo de transformação, né? Os ingleses, claro, não concordaram com essa questão do absolutismo, né, porque isso eles achavam que seria um fracasso, e eles acabaram levando o próprio Congresso de Viena a um certo fracasso. Após o Congresso de Viena, a reestruturação dos mapas ficou mais ou menos dessa maneira. Aonde você está vendo aqui, por exemplo, esse contorno, por exemplo, em roxo, perdão, é onde a gente vai ver surgir posteriormente, né, grande parte, né, do que a gente chama de Império Austro-Húngaro com os impérios bávaros, ou seja, da futura Alemanha, tá? Além disso, tem um pedaço daqui dos reinos italianos. Não existia Alemanha, não existia Itália, então existiam reinos italianos, existiam reinos alemães, tá? Que a gente vai entender com a questão do processo de unificação, que vai dar originalidade à Alemanha e originalidade à Itália, beleza? Mas esse como ficou o mapa posteriormente, tranquilo? Bom, nas fronteiras, no caso, né? A Prússia e a Rússia aumentaram seus domínios. Se você voltar, por exemplo, você vai conseguir entender isso. Ó. Isso aqui foi o aumento, né, desses processos verdinhos, onde ganhou, né? Professor, o reino da Prússia e o reino da Rússia é a mesma coisa, galera? Não, Rússia é uma coisa, Prússia é outra. O Estado prussiano é um Estado germânico que vai dar origem, por exemplo, vai puxar o grande, que a gente chama o grande carretel, do processo de unificação do processo de unificação da Alemanha. Lembrem, né? A idade, galera. Vamos lá. Bom, o Império Austríaco sobreviveu mais ou menos poderes sobre os estados germânicos, né? A Áustria vai ser a grande pedra no sapato tanto da Itália quanto da Alemanha no processo de formação, e a França acaba preservando seu território como era antes da expansão napoleônica. O que eu gosto de citar e de tirar de todo esse processo realizado por Napoleão? Ele mostrou, no caso, os lados mais vulneráveis dos europeus, mas posteriormente ele viu que também essa vulnerabilidade poderia se virar contra ele, já que ele abria muito leque para o processo expansionista. Napoleão vai ser responsável por um novo pensamento, por colocar, não diretamente, mas indiretamente, porque as pessoas vão começar a pensar no fim das monarquias absolutistas, graças ao furdunço que ele fez na Europa. Além disso, ele vai fortalecer, né, muito a Inglaterra, depois desses conflitos realizados, as chamadas guerras napoleônicas. A Rússia talvez não tire muito proveito disso, mas, na minha opinião, o país que mais tirou proveito de todo esse processo é um país chamado Portugal. Por qual motivo? Em 1808, a monarquia portuguesa, que já não estava muito bem das pernas em Portugal na questão da estruturação, com esse absolutismo, acaba vindo para o Brasil, a corte toda, aproximadamente 15 mil pessoas, se eu não me engano, vem para cá, né, viver aqui no Rio de Janeiro, né, primeiro desembarque, fica um tempo em Salvador, depois chegam no Rio de Janeiro, e eles simplesmente vão se reinventar. Nesse processo da chegada em 1808, que alguns historiadores dizem, né, que é o início do processo da independência do Brasil. Mas, lógico, claro, evidentemente, que isso são cenas dos próximos capítulos, né, das próximas matérias que nós veremos, né. Eu torço para que isso seja em sala de aula, porque fica muito mais legal com a presença de vocês, beleza? Galera, então, aqui a gente fecha esse processo. Eu vou selecionar algumas atividades para vocês desse capítulo e vou mandar juntamente com no cronograma lá do box da plataforma Plural, né, onde eu coloco lá, olá, queridos alunos e alunas. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer tipo de dúvidas, perguntas, questões, indagações, esclarecimentos ou questionamentos, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de qualquer Deus, né? Entre em contato comigo através do meu e-mail institucional, que eu sempre coloco também naquela descrição, tá? Que, dentro do possível, sempre eu vou estar respondendo a vocês as dúvidas que vocês vierem a ter, beleza? Assistam essa videoaula, tá? Eu vou saber se você assistiu essa videoaula ou não, beleza, galera? Tranquilo? Então, beijo de luz, fica com Jesus e até o nosso próximo encontro, né? Como eu disse, quero que seja muito sala de aula, espero que isso aconteça, né? Saudade de vocês também, né? É sério, isso é verdade. Beleza? Valeu, galera.
Tchau!